2 Coríntios, capítulo 12. Irmão, é um texto tão maravilhoso. Estou tão empolgado para pregar isso hoje. Aleluia. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, olha. É necessário gloriar-me, embora não convenha. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então diga assim, me gloriarei nas minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Diga comigo, um espinho na carne. A saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Amém, irmão? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu te agradeço por essa palavra e eu recorro à tua graça, teu infinito amor, a tua bondade. Usa-me, Senhor, como um canal do Senhor nessa noite para falar ao coração dos seus filhos. Senhor, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui, Senhor, ó Deus, possa estar com o coração aberto, o espírito preparado para receber uma palavra vinda dos céus, do Senhor, para cada um deles. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nessa carta aqui de 2 Coríntios, quando Paulo ele começa no capítulo 12, e ele começa a dizer o seguinte, olha, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E aí ele fala a respeito de um homem que ele conhece. Ele diz assim, olha, de um homem que eu conheço, que há 14 anos, eu não sei se foi no corpo ou fora dele, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz mais, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que não tem como você dizer. E não é lícito ao homem referir essas palavras. E aí ele diz o seguinte, desse tal me gloriarei. Paulo, na verdade, ele está falando dele mesmo, amém ou não? Ele está dizendo, ele é esse homem, ele é essa pessoa que teve essa experiência maravilhosa com Deus, ele é essa pessoa que teve essa experiência de um arrebatamento, onde ele teve visões gloriosas, ele era esse homem. E por que ele está falando tais coisas? Porque Paulo, querido, ele teve um ministério marcado pela perseguição, ou seja, Paulo, ele era um religioso judeu, extremamente ativo, extremamente fervoroso no judaísmo. E o que acontece, querido? De repente Paulo então se converte ao cristianismo. E Paulo, querido, ele vem com uma mensagem que bate de frente com tudo aquilo que ele cria e com tudo aquilo que era a religião dominante da época. Os irmãos estão me acompanhando, amém ou não? Então ele vem com uma palavra e ele começa a ministrar sobre a graça, sobre o favor não merecido. Escute bem, a religião judaica, assim como todas as religiões, ela tem algo, querido, que diverge do cristianismo. O que é? Na religião judaica, como todas as religiões, como que funciona? Veja bem,
olha, se você se comportar bem e se você seguir as regras, você será abençoado. Se você não se comportar bem e não seguir as regras, você será castigado, será disciplinado de alguma forma você vai sofrer consequência. O cristianismo, querido, é o único segmento que tem uma pregação diferente. Porque a pregação do cristianismo você não é abençoado pela sua conduta, você é abençoado pela conduta de Cristo Jesus. Você não é abençoado pelo quanto que você obedece, mas você é abençoado pelo quanto que Ele obedeceu. Você não é abençoado pelo bem que você faz, mas você é abençoado pelo bem que Ele fez. Amém ou não, irmãos? Então é totalmente diferente, porque não envolve o que eu faço. Envolve o que Cristo fez. E Paulo, querido, ele foi um proclamador dessa verdade. Amém? Amém mesmo. Vocês estão me acompanhando? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou te explicando isso para você entender esse contexto aqui, irmão. Então, o ministério de Paulo, ele era marcado por perseguições. Onde Paulo ia pregar, era muito comum que logo depois que ele saísse de onde ele estava pregando, vinham os judeus, esses judaizantes terríveis, radicais, fanáticos. Eles vinham por onde Paulo passava e eles diziam: olha, esse tal de Paulo é louco, ele não tem condição nenhuma, ele não tem autoridade para estar falando o que ele está falando. Esse Paulo é um doido, esse Paulo ele é uma pessoa que nem experiência com Deus ele teve. Então, querido, Paulo, aqui no capítulo 12, ele começa a falar: olha, então já que vocês estão dizendo que eu não tenho experiência, veja bem, eu conheço um homem, que ele está falando dele mesmo, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, eu conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso, e teve visões, ele ouviu coisas que ninguém nunca ouviu, teve uma experiência gloriosa, eu conheço esse homem. E ele começa a dizer: olha, esse homem viu coisas e ouviu coisas que homem nenhum pode falar, não se deve nem falar. Paulo estava falando dele, ele estava dizendo: olha, vocês dizem que eu não tenho experiência, alguém de vocês aqui já foi arrebatado ao terceiro céu. Só que, querido, seria muito bom se esse texto parasse por aí. O texto não para, o texto continua. E aí Paulo, ele chega e diz o seguinte: olha, desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Ele está falando: desse tal homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não. É um discurso meio duplo, é um discurso que parece ele está falando dele, mas na terceira pessoa, igual o jogador de futebol. Já viu, o jogador de futebol normalmente quando dá entrevista fala sempre na terceira pessoa. Vocês gostam? Vocês assistem futebol, irmão? Amém? Alguém aqui assiste? Copa do Mundo, Rússia, Brasil e México amanhã, amém? Eu já vi entrevista de jogador, eu vou citar o nome do Neymar aqui, mas não foi ele que falou. Neymar, o que você acha aí do jogo? Como é que você acha que você reagiu durante o jogo? Você acha que você jogou bem? Aí eu já vi jogador dizendo, vou dizer o nome do Neymar, não é ele. Não, o Neymar realmente correu muito hoje. Eu falo: gente, por que ele está falando dele mesmo, na terceira pessoa? Entendi. É a mesma coisa você me ligar e falar: pastor Fábio, o senhor pode me atender terça-feira? Olha, eu não sei se o pastor Fábio poderá te atender na terça-feira. É um troço meio doido, mas era assim que Paulo estava falando, ele estava usando esse sistema de discurso aqui. Amém, querido? Então ele está dizendo o seguinte: olha, mas de mim mesmo, da minha pessoa, eu não gloriarei. Eu posso me gloriar das visões que eu tive. Eu posso me gloriar, querido, de tudo que eu experimentei, de tudo que eu experienciei. Isso eu posso me gloriar. Mas de mim mesmo, eu não posso. Em mim mesmo eu não posso gloriar. E ele diz mais o seguinte: olha, a única coisa que eu posso me gloriar é das minhas fraquezas. Ah, irmão, cutuca esse irmão que está dormindo do seu lado, fala com ele: acorda, querido, porque agora vai ficar bom, amém ou não? Irmão, eu estou dizendo para você que o evangelho é contramão de tudo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quem que se gloria em fraqueza? Eu não conheço ninguém, querido, que faz isso. Sabe, amado, nós nos gloriamos em nossas virtudes, é verdade ou não? Irmão, quando eu fui para a faculdade, tirei o primeiro 10, eu quis mostrar para todo mundo. Aí na P2 eu tirei nota vermelha, vê se eu falei, só agora que você está sabendo. Boca grande, né? Não era nem para falar: Valdilei, corta isso, tá, filho?
Estou brincando, pode deixar. Então, o que acontece? Nós nos gloriamos normalmente das nossas virtudes. As nossas fraquezas nós escondemos. É assim ou não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aguinaldo, você quando conheceu a Adriana, você só mostrou suas virtudes para ela, é verdade ou não é? Fraqueza a gente não mostra quando quer conquistar. É assim ou não é, irmão? Querido, quando a pastora Roberta quis me conquistar, ela só mostrou as virtudes dela. Por que vocês estão rindo? Foi ela que me conquistou, querido. Eu dei uns 3 toques nela. Mentira. Dei nada. Mas a gente quando está começando a um relacionamento, um namoro, alguma coisa, a gente só quer mostrar o quê? Virtude. A gente só quer mostrar o que tem de bom. É verdade ou não? Você já chega namorando, dizendo, olha, prazer, meu nome é Fábio e eu ronco pra caramba. Alguém faz isso num primeiro encontro, sim ou não? Não conheço ninguém que faz isso. Ou então, chega e fala assim, olha, prazer, meu nome é Aguinaldo e eu tenho um problema com flatulência. Nunca. Tá vendo como é que o pai está revelando coisas nessa terra, Aguinaldo? Tá vendo? Tá não? Só depois de 5 anos, né, filho? Essas fraquezas a gente só mostra depois de 5 anos. Então, querido, o que acontece? A gente não mostra defeito. É verdade ou não? Querido, você nunca no começo de namoro vai ver ela com bafo. Casa para você ver. Aí não tem jeito. Não é verdade? Sim ou não? Então nós normalmente não gostamos de falar das nossas fraquezas. Nós não gostamos de falar das nossas limitações. Você gosta de falar daquilo que você é ruim? Claro que não, irmão. Vamos supor que você é ótimo em matemática, mas péssimo em português. Querido, português é o teu último assunto. Agora, matemática, se bobear, você vai falar o dia inteiro, amém ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo aqui, amém ou não? Então vamos combinar um negócio? Quando eu falo, você responde, amém? Porque essa é uma fraqueza que eu tenho. Quando você não fala nada, eu fico meio assim, por que será que não estão falando? Será que não gostam de mim? Eu penso isso. Então, vou voltar para cá, preste bem atenção. Ninguém gosta de falar das suas fraquezas. Ninguém gosta de falar das suas limitações. Irmão, preste bem atenção no que eu vou te falar, olhe para mim. Veja bem, eu conheço pessoas, querido, que parece que nunca pecou. Evidentemente, irmãos, ainda ontem eu falava a respeito de um homem de Deus que eu admiro muito, e hoje eu vou falar de um outro, que é o presbítero Antônio. O presbítero Antônio, até hoje eu estou em dúvida se isso é um homem ou um querubim. É a grande verdade, irmão. Eu acho que quando a Patrícia Carla chegar no céu, ela vai descobrir que foi casada a vida inteira com um anjo, com um querubim. Estou brincando, o Antônio é um grande homem de Deus mesmo, irmão. Um homem exemplar, um homem calmo. Irmão, um homem casado com a Patrícia Carla, querido. Você já sabe, aquela baixinha do fogo. Você entende? Então, preste bem atenção, querido. Mas quando a gente lida com algumas pessoas, parecem que essas pessoas nunca pecam, nunca erram. Eu já tive a oportunidade, querido, de conviver com pessoas que o padrão delas era tão alto, querido, que gerou em mim uma ansiedade que me abateu na fé. Irmão, eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que oram para tudo que fazem. E eu não estou dizendo que você está errado de orar para as suas decisões, mas existem pessoas que falam tanto assim, num nível de espiritualidade tão grande, que eu me sinto o pior, como Paulo diz, o principal dos pecadores, quando eu vejo pessoas assim. Para te falar a verdade, hoje em dia eu tenho até medo dessas pessoas, querido. Essas pessoas que tentam passar uma espiritualidade desequilibrada, assim, no sentido que são espirituais demais, normalmente, todas essas pessoas, querido, estavam, na verdade, era escondendo um lobo terrível que estava dentro delas. Mas, normalmente, querido, nós não gostamos de mostrar. Eu conheci uma família, querido, que era a família perfeição.
Sabe aquela família que quando senta para tirar foto, os filhos sentam em escadinha, cabelinho jogado para o lado, todo mundo de camisa igual? Lá em casa, irmão, quando a gente vai tirar foto, se bobear, a Lavínia está tirando meleca do nariz. E eu falo, gente, que padrão de perfeição é aquele que eu não tenho? Mas sabe qual é o grande problema, querido? É que no íntimo, todos têm fraquezas. A grande questão é que ninguém gosta de mostrar. Existem pessoas que fazem um esforço tremendo para não revelar as suas fraquezas. E Paulo, ele diz mais, ei, só quem está aqui diga glória a Deus. Paulo, ele diz mais, olha, eu não somente tenho fraquezas, mas eu me glorio nessas fraquezas. Ou seja, eu fico cheio quando eu estou sabendo que eu tenho uma fraqueza. Que coisa louca, irmão. Que coisa louca. Conforme eu disse para você, todas as religiões vão dizer para você, querido, que você tem que aniquilar suas fraquezas. Paulo diz que você tem que se gloriar nelas. Por que será que Paulo diz que a gente tem que se gloriar em fraquezas? Você vai ficar sabendo. E ele diz mais, olha no versículo 6, pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. Versículo 7, e para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Então, irmão, olhe para mim um instante. O apóstolo Paulo, na minha opinião, o maior apóstolo do Novo Testamento, ele chega e ele diz o seguinte, ei, para que eu não me exaltasse devido ao nível de revelação que eu recebi, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para me bater. Esse bater é de punho cerrado, é de mão fechada, para que eu não me exaltasse, para que eu não ficasse muito cheio de mim, para que eu não me sentisse orgulhoso. Então Paulo está dizendo o seguinte, ei, querido, Paulo está dizendo assim, eu recebi tanta revelação do céu, que essa revelação acabou que me trouxe um espinho na carne, eu recebi um espinho na carne. E o que era esse espinho na carne? Um mensageiro de Satanás, que me esbofeteava, que me batia, que me humilhava todos os dias. O que era esse espinho na carne de Paulo? Quem era esse espinho? O que era esse espinho? Irmão, ninguém sabe. Ninguém sabe o que era esse espinho. Porém, eu vou te dizer algumas visões que existem. Calvino, quem, irmão? Calvino, grande teólogo. Ele acreditava, querido, que o espinho na carne de Paulo eram as tentações que ele enfrentava. Lutero acreditava, querido, que o espinho na carne de Paulo eram as perseguições que ele sofria, os judeus no caso. Eu já ouvi pessoas dizendo que o espinho na carne seria uma enfermidade, uma limitação física. E agora, pasmem, senhoras e senhores, eu já ouvi dizer também que o espinho na carne dele era a esposa. Teve um que falou assim, deve ser mesmo, pastor, deve ser. Estou por essa linha teológica. Irmão, posso dizer algo para vocês? Amém ou não? A igreja está comigo aqui? Eu prometo que eu estou acabando, irmão. Acabando de começar. Amém? Estou acabando. Hoje eu vou ser breve, igual eu fui semana passada. Veja bem, se eu tivesse que escolher qual é a linha que eu acredito, do que foi esse espinho na carne de Paulo, eu acredito, querido, como Calvino. Eu acredito que possivelmente foram as tentações. Embora as perseguições também foram muito fortes na vida de Paulo. Paulo, ele sofreu muito, irmãos. Ele foi torturado, ele foi espancado diversas vezes por amor de Cristo. A igreja está comigo, amém ou não? Amém. Paulo, ele era humilhado constantemente. Mas eu creio, querido, que nada humilha mais o ser humano do que o pecado. Nada, querido, humilha mais o ser humano do que cair em uma tentação.
Pastor, por que você acredita nisso? Eu vou te dar uma opinião minha. Romanos capítulo 7, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 7. Olha só o que Paulo está dizendo, preste bem atenção. Vamos ler aqui, querido, a partir do versículo 14. Olha o que Paulo está dizendo. Porque bem sabemos, posso ler, irmãos, amém ou não? Amém. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que eu faço não entendo, porque o que eu quero, isso não pratico. Mas o que eu aborreço, ou seja, aquilo que eu não quero, sabe? Isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Olha só que coisa tremenda, irmão, olhe para mim. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Sabe por que eu amo a Bíblia? Porque a Bíblia, querido, ela mostra as fraquezas dos nossos heróis. Diferentemente, querido, de outros livros, diferentemente até dos super-heróis aí da Marvel, essas coisas todas. Sabe, querido, a Bíblia fala, olha, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu aborreço, aquilo que eu não quero, aquilo que eu sei que eu não devo fazer, eu faço. Irmão, te lembra alguém isso aqui, sim ou não? Te lembra quem, irmão? Hein? Aleluia, temos uma sincera entre nós. Deixa eu perguntar de novo, isso te lembra quem, irmão? Melhorou, alguns mais sinceros, uns 20 sinceros entre nós. Então, preste bem atenção, o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso. Olha, olha para mim, o bem que eu quero eu não faço. Agora, o mal que eu não quero fazer, eu estou fazendo. Agora, se eu estou fazendo o que eu não quero fazer, preste atenção, já não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, irmão, olhe para mim, você que está em Cristo, quantos aqui estão em Cristo, digam amém. Amém. Veja bem, quando você recebeu Cristo, o teu espírito foi regenerado, o Espírito Santo passou a habitar em você, amém ou não? Mas a tua carne continua corrompida. A tua carne continua vendida ao pecado. E é por isso, querido, que dentro de você existe uma guerra. Porque com a cabeça você sabe o que você tem que fazer de certo, mas a tua carne te impulsiona para o errado. Você sabe o que é o bom, você sabe o que é o melhor, mas dentro de você tem algo que te atrai como um imã para o ruim. E nós vivemos constantemente essa luta. Há alguns teólogos que acreditam que Paulo aqui nesse momento, ele está se referindo a ele antes de conhecer Cristo, mas uma outra corrente afirma que essa é a luta diária de um cristão. E eu acredito que essa é a luta diária de um cristão, sim. Irmão, muitas vezes você pensa em fazer o certo, mas age errado. Você pensa em falar a coisa certa, mas fala o errado. Muitas vezes, querido, você quer agir certo, mas você acaba agindo errado. Então Paulo está dizendo, sabe por que isso está acontecendo em você? Porque a tua carne, ela foi vendida para o pecado. Não tem jeito. E ele diz, olha, porque eu sei que em mim, ou seja, isso é na minha carne, não habita bem algum. Então, olhe para mim. Paulo, nesse capítulo 7, ele está dando uma revelação de suas fraquezas. O problema, querido, é que tem gente, querido, que não admite fraqueza, parece que nem tentado é. Tem gente que anda num padrão de espiritualidade, querido, que parece que o diabo corre dele a metros de distância e ele é intocável em tentações. Se você está nesse caminho, irmão, cuidado, porque você está caminhando muito próximo da queda. Porque a soberba precede a ruína. Isso é soberba e é arrogância.
Paulo, o grande apóstolo Paulo, aquele que é exemplo para nós, ele está dizendo: eu tenho fraquezas, eu tenho vontades que não combinam com o meu estilo de vida, eu tenho vontades íntimas que eu não tenho coragem nem de falar. Existem coisas dentro de mim que é um conflito terrível todos os dias. Isso acontece com você, irmão, sim ou não? Sim. O grande problema, querida, é que muitas vezes nós estamos andando derrotados nessas questões. Muitas vezes. Olha o versículo 19. Pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. O apóstolo Paulo, irmão, um homem de Deus, o maior escritor do Novo Testamento, está dizendo essas coisas aqui. E você, querido, um Zé Dendágua danado, está achando que pode. Eu não tenho esse problema. Como assim? Seja honesto. Ele continua: ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. E ele diz mais, versículo 21, acho então essa lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, ou seja, lá no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus, dentro de mim eu tenho prazer nas coisas certas, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros, ou seja, uma batalha constante. Eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, mas não consigo fazer. Eu quero fazer o certo, mas eu faço o errado. Eu quero me corrigir, agir de maneira correta, mas quando eu faço, eu estou vendo, eu estou todo errado. E aí Paulo chega a uma declaração que é muito forte, que ele diz assim: olha, miserável homem que sou. Em outras versões ele diz assim: desgraçado homem que sou. Isso é forte. Que homem que eu sou um homem miserável. Ele está dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí no versículo 25 ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí no capítulo 8, logo no início, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele vivia esse conflito, mas dentro dele ainda existia a consciência de que mesmo assim não há condenação sobre a vida dele. Mas por quê? Porque ele é bom? Não, ele é péssimo, ele é miserável homem. Mas por que então não há condenação? Porque ele está escondido na sombra do Onipotente. Ele está, querido, debaixo das asas do nosso Deus. Então, voltando lá para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo ele está dizendo o seguinte: então foi-me colocado o espinho na carne. Eu acredito que podem ser as tentações, pode ser a perseguição, sim. Ele, como homem de Deus, não estava livre dessas coisas. O problema, querida, é que você muitas vezes está querendo passar uma imagem de super-homem. Ei, irmão, isso cansa. Cansa querer ser perfeito, cansa querer ser infalível, cansa querer passar uma imagem de que você não erra, de que você não tropeça, de que você não tem erros, porque você tem. Eu estive ministrando aqui um discipulado há um tempo atrás sobre inteligência emocional para os meus discípulos, e eu estive conversando com eles exatamente sobre isso. Um dos sintomas de alguém que é doente emocionalmente é porque esconde as suas fraquezas. Vive num mundo de representações, de aparências. Representamos aquilo que gostaríamos de ser, porque não temos muitas vezes coragem de expor o que somos de verdade. E pior, esses que representam são os mais hipócritas, porque condenam todo mundo.
apontam os erros de todo mundo. É por isso que certa vez subiu um fariseu e um publicano para orar. E o fariseu, ele orou e disse: Senhor, graças te dou porque eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro, eu pratico boas obras, eu sou isso, tal, papapá. Aí daqui a pouco vem o publicano orar e ele diz: Senhor, ele nem tinha coragem de olhar para o alto, ele diz: Senhor, tem compaixão de mim porque eu sou o pior dos pecadores. Jesus diz o seguinte: olha, os 2 receberam o galardão, mas um apenas, que é o publicano, foi quem desceu justificado, desceu sem culpa, desceu sem pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. A Bíblia Sagrada, Paulo, ele diz o seguinte: eu orei ao Senhor, eu estou terminando, acredite em mim. Eu orei ao Senhor por 3 vezes para que tirasse da minha carne esse espinho. Talvez seja que você está orando, Senhor, tira de mim essa tentação, Senhor, tira de mim essa fraqueza, Senhor, tira de mim isso, tira de mim aquilo outro, tira de mim isso outro. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Paulo, a minha graça te é suficiente, a minha graça, ela te basta. Ei, olhe para mim, a minha graça te basta. Posso te dar uma revelação fresquinha, do alto sublime trono, amém ou não? A graça de Deus continua sendo suficiente, ela continua bastando na tua vida. Amém ou não? E ele diz assim, olha, o Senhor responde: Paulo, a minha graça te basta. E por que ele diz isso? Ele diz assim, olha, porque o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, é na tua fraqueza. Amém, irmão? Querido, quando você é fraco nas tuas fraquezas e você tem consciência dessas suas fraquezas, o nome do Senhor é glorificado. Quantos aqui já ouviram falar num personagem bíblico chamado Sansão? Quem já ouviu falar de Sansão? Levanta a mão e diga glória a Deus. Irmão, deixa eu fazer aqui uma comparação assim muito rápida. Quando você pensa no Sansão, estilo Darley? Darley, fique de pé, por favor, só um minuto. Eu não vou nem pedir para você aparecer no vídeo. Fique de pé. Não, vira para o povo, Darley, porra. Olha só, irmão. Olha que Sansãozão, amém ou não? Que é isso? 2 metros de pura elegância, irmão, amém ou não? Você pensa num Sansão igual o Darley? Ou você pensa no Sansão, deixa eu ver aqui quem está mirrado. Quem que é mirrado aqui, irmão? Magrinho. Quem? Kelsim, fique de pé, por favor. Faz favor, filho, só carinho. Irmão, Kelsim, só uma coisa. Puxa a blusa assim para a gente ver a espessura dos seus músculos. Puxa, só isso, Kelsim. Não, puxa a blusa, filho. Isso. Um filezinho de borboleta, irmão. Você acha que Sansão era como o nosso amigo Darley ou como o amigo Kelsim? Todo mundo imagina que ele era igual ao Darley, querido, eu imagino que ele era igual ao Kelsim. Porque se eu ver, desculpe a palavra, mas eu tenho intimidade contigo, um negão deste tamanho matando um leão, para mim é normal. Agora, o dia que eu ver o Kelsim matando um leão, é poder de Deus na vida dele. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém ou não? O dia que eu ver um homem do tamanho do Darley, olha, irmão, o braço do Darley é a minha coxa. Querido, o Darley, quando ele vai orar pela gente, ele põe a mão assim, o dedo termina na nuca aqui da gente, assim, aqui atrás. É assim ou não é? É assim ou não é? Sim ou não? Se eu ver um homem igual ao Darley, enfrentando 20, dando uma coça em 20... vai ser normal. Agora, se eu ver o Kelsim batendo em 20, é poder de Deus, querido. Amém ou não? Tanto é que se Sansão fosse igual ao Darley, não tinha por que os filisteus pagarem uma prostituta para saber qual era o segredo da força. Era só olhar para o braço e dizer, olha os músculos dele. Agora, quando vê um filezinho de borboleta igual ao Kelsim, fininho, filho, e vê esse cara matando leão, vê esse cara derrubando exércitos, fala, a gente tem que saber qual é o segredo da força dele. Sabe o que Deus está dizendo? O meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza.
Entendeu ou não? Amém ou não? Então Paulo ele termina dizendo o seguinte: olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você perceber que você é fraco em alguma área, sabe o que isso significa? Não é que você é pecador, não. Significa que você está amadurecendo. Posso ouvir um glória a Deus? Quando você percebe, meu Deus, eu não sei como é que o Senhor me abençoa. O Senhor é tão bom para mim, eu faço isso, eu ajo assim, eu faço aquilo outro. Meu Deus, como que me abençoa? Você está amadurecendo, irmão. Porque você está reconhecendo que tudo que você faz, tudo que você tem, não pode vir de você, porque você não vale nada. Mas Deus gosta de você. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí Paulo, então eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias. Irmão, se estão falando mal de você, se estão injuriando você, é para aplaudir de pé. Começa a glorificar. Por que é para glorificar? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É nas nossas fraquezas. Ele continua dizendo, eu sinto prazer nas necessidades. Está passando por luta, irmão, está passando por dificuldade, as suas contas não estão em dia, está faltando dinheiro, está passando por algum problema. Antes de você abrir tua boca grande para começar a reclamar e murmurar, começa a glorificar a Deus dizendo, Senhor, eu não sei porque que eu estou passando por isso, mas eu sei que eu sou um campo fértil para o teu milagre, eu sou um campo fértil para o teu poder se aperfeiçoar em mim. Aleluia! Glória a Deus. E Paulo termina, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Porque aí eu não vou na minha força, irmão, eu vou na força daquele que me chamou. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte, presta atenção. Estou encerrando. Quantas vezes eu já falei que eu estou encerrando? Essa é a segunda? Segunda, todo pastor fala 3 vezes, irmão. Então ainda tem mais uma de bônus. Mas eu estou encerrando de verdade. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte: Deus não usa os fracos, mas só usa os fracos. Entendeu, irmão? Deus não usa os fracos, mas só usa os fracos. Como assim, pastor? Me explica isso. Quando diz que Deus, essa frase, não é versículo bíblico não, tá, irmãos? Vamos falar, pastor, tem um versículo bíblico que eu aprendi domingo lá na igreja. Não, isso não é Bíblia não, isso é uma frase, tá? Quando essa frase diz que Deus não usa os fracos, mas só usa os fracos, é o seguinte, que Deus não usa aquele fraco do tipo, ai, não sei se eu posso, gente, ai, eu não sei, ó dia, ó vida, ó céus. Esse tipo de gente Deus não vai usar nunca. Não use, irmão. Isso é tipo de gente lombeira, isso aí dá sono em preguiça. Entendeu? Eu estou dizendo, ai Senhor, será? Ai, coitadinho de mim, ó pobre de mim. Deus não usa esse tipo de gente. Esse tipo de fraco não. Então qual é o fraco que Deus usa? É aquele que sabe que nele não há virtude nenhuma. E que tudo que ele tem é Deus na vida dele. É esse tipo de fraco que Deus usa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.